Professor, o que acontece com os espermatozoides que não conseguem fecundar? São destruídos. Né? Perdeu, já era, obrigado, próximo, né? Viu? Vamos aqui. Uma mulher estéril menstrua? Depende do caso, pode menstruar sim. Ela pode ter amplitude hormonal, tá certo? Ela não pode ter dificuldade de ovulação, mas pode menstruar. Como é que é calculado o período fértil? Eu sabia que ia chegar essa pergunta. Bom, é assim. Considera o ciclo menstrual de 28 dias. O 14º dia é o dia mais provável da ovulação, mas tem que ser um ciclo regular. Então dá-se um cálculo de quê? De 3 dias antes e 3 dias depois. Por margem de segurança, 4 dias antes, 4 dias depois. Tá ok? Por quê? Porque uma vez liberado o gameta feminino, ele tem 48 horas, ou seja, 2 dias para ser fecundado. Depois de 48 horas, esse gameta não vai estar mais apto à fecundação. E uma vez o espermatozoide dentro do corpo da mulher, ele tem 72 horas para poder fazer a fecundação. Depois de 72 horas, o espermatozoide fica também inviável à fecundação. Ok? Então você estima mais ou menos esse valor. Tá? De em torno de 3 dias antes, 3 dias depois, por conta das 72 horas do espermatozoide, mas por segurança é 4 dias antes, 4 dias depois. Tá ok? Então, é do 10º dia do ciclo menstrual até o 18º, né? É o período que é uma possibilidade de fecundação. Né? No 10º dia é pouco provável, no 11º é provável, no 12º é bem provável, no 13º é muito provável, o 14º é certo, né? E assim vai, tá ok? Então é mais ou menos assim. Andropausa, né? Andropausa é a menopausa masculina. Ele não é tão abrupto como da feminina, né? Mas ela acontece, ela vai ser o quê? Vai ser bem mais suave. Então geralmente começa a partir dos 50 anos de idade. O homem vai tendo o quê? Vai tendo uma redução, né, da potência, da ereção, tá? E também da capacidade de ejaculação. Isso vai se reduzindo até chegar, aí vai depender de cada caso, 90 anos, sei lá, 80 anos, ok? E aí envolve todo aquele aspecto do machismo, né? Ah não, 90 anos, eu quero ser... Não, vai não. Produção de gêmeos, vou falar daqui a pouquinho, tá certo? Vamos lá, e a última aqui. O humor pode ser afetado depois que a mulher faz laqueadura? Sim, pode. Pode ter uma oscilação hormonal, entendeu? Então ela pode ter se ela tiver uma oscilação hormonal, pode ter alteração do humor sim. Ok? Vamos para frente. Bem, então as etapas da fecundação. A primeira você vai ter quem? O espermatozoide, quando chega no ovócito 2, ele vai ter que vencer a barreira da chamada corona radiata, né? Ou seja, essa estrutura que é formada por células foliculares, as quais ele vai conseguir atravessar usando o quê? Usando substâncias, né, como por exemplo a acrosina, para atravessar essa corona radiata. Depois, quando ele chega numa região rica em glicoproteína, chamada de zona pelúcida, o espermatozoide, né, ele vai ter que penetrar nessa zona pelúcida. Para isso, ele vai ter que ter o quê? Uma enzima chamada de hialuronidase, que é a qual ele permite a sua penetração. Quando o espermatozoide toca na membrana plasmática do gameta feminino, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma despolarização na membrana, fazendo que os outros espermatozoides não venham, né, se encaixar. Ok? Então quer dizer, a primeira etapa é a aproximação, que é a penetração na corona radiata. Segunda etapa, ele consegue penetrar na zona pelúcida. E na terceira etapa, ele vai tocar na membrana plasmática do gameta feminino. Ok? Então vamos ver aqui. Bom, então uma vez tocando na zona pelúcida, ele vai entrar em contato com receptores próximos ao gameta feminino. E ao entrar nesse contato com receptores próximos ao gameta feminino, ele vai inverter a polaridade do gameta feminino, que ficando com a polaridade semelhante do espermatozoide. Assim ele consegue fazer o quê? O movimento de repulsão de outros espermatozoides.
Vale lembrar que o que vai entrar no gameta feminino é basicamente quem? Os centríolos, tá? E o pronúcleo masculino. Normalmente, mitocôndrias do espermatozoide não entra. Apesar de já ter alguns estudos apontando já um ou outro tem entrado, mas normalmente não entra. Oi. Isso, uma parte, né? Ele vai se encaixar, aí vai como se fosse lançando essas peças. Vamos ver se tem uma imagem aqui melhor. Ó, tá aqui, pronto. O que está em azul seria quem? O citossol do gameta feminino. O que está em verde é o citossol do gameta masculino. Então o que acontece? Quando você tem essas duas estruturas, elas vão se juntar. Você vê que ele vai descartar essa cauda aí que está em verde, né? Que é a cauda do espermatozoide, e vai usar somente seus centríolos. Depois o que acontece? Ele vai unir esses pronúcleos. Onde está em azul aí vai ser os cromossomos femininos e o verde vai ser cromossomos masculinos. E quando isso acontece, ele vai fazer o quê? Imediatamente a formação dessa placa aí, chamada de placa equatorial. É como se ele fizesse o quê? Já entrasse no processo de metáfase. Tá? Então você tem um pareamento dessas estruturas, que aí a partir desse momento começa a entrar em processo de multiplicação celular. Então, na fecundação, uma célula haploide vai o quê? Vai unir essa outra célula haploide, já formando uma metáfase da mitose, no caso, e a partir daí já começa a entrar o quê? Em processo de divisão. Tá ok? Então você vai ter esse processo. Então vamos lá. Bem, então fez a fecundação, formou o zigoto. Formou o zigoto, então no prazo de 30 horas, esse zigoto começa a entrar em processo de mitose, né? As mitoses do zigoto são chamadas de segmentações ou clivagens, que são sucessivas divisões celulares, sem que venha acompanhar necessariamente quem? O aumento do volume do seu citoplasma. Tá ok? Então você vê que começa o zigoto a entrar em divisão, e ele começa a fazer uma massinha de células, chamada de quê? De mórula. Que depois essa mórula, né, que vai ser formado por células chamadas de blastômeros, irão formar o quê? Uma estrutura mais ou menos esférica, chamada de quê? De blástula. E essa blástula, ela vai estar no formato de blastocisto, e vai estar o quê? Já vai começar a fazer o processo de se encaixar lá na parede do útero, ok? Então vamos para frente. Então você vê, ó, lá na tuba uterina, você teve que a fecundação, fez a fecundação, perceba que a estrutura começa a entrar em divisões, e quando chega lá na parede do útero, já está na forma de quem? Já está na forma de blástula, né? Você vai ter o embrioblasto, que é o que vai dar origem ao embrião, né? E você vai ter quem? O trofoblasto, né? Que é a peça que vai dar origem a quem? A parte da placenta. Tudo bem? Então, essa estrutura que é o blastocisto, né? Ele vai ser formado por duas porções, a porção fetal, ou porção embrionária, que é o embrioblasto, e a porção materna, que é o trofoblasto, que vai dar origem a essa parte, tá ok? Observe. Bom, então você tem essa estrutura, né, no quarto dia, e já começa o quê? Já começa a se deslocar para fazer a sua clivagem, né? O trofoblasto, ele começa a expressar genes maternos, né? E o embrioblasto começa a expressar os genes maternos, ou melhor, o paterno, o trofoblasto, e o materno é quem? É o embrioblasto, ok? Que já está pronto para quê? Para fazer o processo da nidação, tá joia? Então essa massinha aí, gente, é quem? É exatamente a blástula, né? E tem quem? O embrioblasto e o trofoblasto. Vamos para frente. Bom, aqui tem a melhor imagem, ó. O trofoblasto, ela vai ser a estrutura que vai dar origem aos anexos embrionários e o órgão gestacional chamado de quê? Placenta. E o embrioblasto vai ser esse cachinho de células da parte superior que vai dar origem a quem? Vai dar origem ao embrião. Ok? Bom, é essa estrutura que se trabalha para extrair células tronco embrionárias. Tá ok? Então, a melhor estrutura para se extrair células tronco embrionárias é a estrutura do quem? É o chamado, a forma de blastocisto, tá ok?
Claro que isso aí vai envolver quem? Sacrificar uma vida que foi formada. Isso aí é óbvio também. Bom, vamos para frente. Aí, formou o blastocisto, ele começa a fazer o processo da diferenciação celular. Começa a formar quem? Já começa a formar ectoderme, endoderme, mesoderma e as suas diferenciações. Observa, por exemplo, que o trofoblasto lá embaixo, ele vai dar origem a quem? As estruturas que são anexos embrionários. Por exemplo, o sincício trofoblasto, o citotrofoblasto, né, são estruturas que vão desenvolver os anexos. O citotrofoblasto, por exemplo, vai formar quem? O córion. O córion é aquela membrana que envolve o embrião e todos os anexos embrionários necessários. E eles vão ter os chamados vilos coriônicos, que vão compor também quem? A placenta. Ok? No disco embrionário, né, você tem quem? Você vai ter a porção chamada de epiblasto, que vai formar de fato as estruturas do embrião, a ectoderme embrionária, endoderme, mesoderme, e o hipoblasto. Esse hipoblasto também vai formar quem? As estruturas, né, que vão permitir quem? A formação dos anexos embrionários. Entre eles o saco vitelínico, que vai ser bem reduzido, uma vez que a placenta assume o comando da nutrição para o embrião. Tá? E entre eles também quem? O alantóide, que é uma estrutura que está envolvida quem? A excreção, que a placenta também assume o comando de quem? Dessa excreção, ok? Vamos lá. Bom, anidação. Uma vez formou o blastocisto, essa estrutura vai fixar-se, certo, na parede do útero. A anidação consiste na fixação da estrutura fecundada na parede uterina, na região específica de quem? Do endométrio. Para que isso aconteça, né, ele vai liberar enzimas para perfurar, para romper a zona pelúcida, de forma que o trofoblasto já venha se encaixar lá na parede do útero, no endométrio, e o embrioblasto fica na porção contrária para poder se desenvolver e formar quem? O embrião, ok? Então, nidação é a fixação da estrutura na parede uterina. Bom, os anexos embrionários. Os anexos embrionários, eles são quem? São as estruturas que vão auxiliar o desenvolvimento do embrião. Eu, comparando aqui rapidamente com o embrião das aves e dos répteis, você vê que os anexos embrionários, eles são desenvolvidos para que a nutrição desse embrião seja toda dentro de um ovo com casca. Tanto é que você vai ter quem? Você vai ter em amarelo aí, você vai ter o saco vitelínico em grande quantidade de vitelo, você vai ter, né, o córion revestindo toda a porção, você vai ter em azul envolvendo o embrião, né, o saco amniótico, né, com o âmnion, tá certo? Você vai estar em verde aí, você vai ter quem? Essa porção que é o alantóide. Agora que você vai para o embrião do placentário, do mamífero placentário, observe que o âmnion é extremamente desenvolvido, tá ok? E ele vai estar muito preenchido com líquido amniótico. Perceba também que o córion, ele vai sofrer o quê? Uma modificação na porção inferior, formando o que nós chamamos de vilos coriônicos, que vai ser uma estrutura que vai compor juntamente com quem? Com a placenta, a conexão da mãe com o filho. Perceba que o saco vitelínico vai estar bem residual, bem reduzido, e também o alantóide, né, vai estar o quê? Bem reduzido. Por quê? Porque a placenta assume o comando de trocas gasosas, excreção e nutrição. Ok? Vamos para frente. Bom, beta-HCG, ou o hormônio gonadotrófico coriônico. Esse hormônio é produzido pelo quem? Pelo córion, né, que é um anexo embrionário. Qual a função dele? É estimular o corpo lúteo a liberar hormônios, né, gestacionais, como por exemplo quem? Os estrógenos e progesterona. Lembra que eu falei para vocês que os níveis de estrógeno e progesterona já estão bem alto? É isso? É por isso que a mulher grávida é muito sensível, porque ela vai ter esse pico hormonal muito forte. Esse nível de estrógeno e progesterona na gestação, ela só deve cair quando já quem? Próximo ao parto. Uma queda desse nível de estrógeno e progesterona, principalmente progesterona,
indica o quê? Uma iminência de quem? De um parto, ou então um risco de uma gravidez interrompida. Tá certo? Então o beta-HCG é o hormônio que fica estimulando esse corpo luto a ficar mantendo quem? Esses níveis altos. Tá certo? Ele aparece inicialmente na corrente sanguínea e depois ele começa a aparecer na urina. É por isso que quando se faz o exame para gravidez, usando a urina como critério, o resultado, quando dá positivo, certo? A chance é muito pequena para que seja um falso positivo. Por quê? Porque quando aparece na urina é porque a concentração está bem alta no sangue. Ok? Vamos lá. A função desse hormônio, ele também vai fazer o quê? Vai evitar que o endométrio se descame e também vai evitar que a mulher venha desenvolver anticorpos contra o embrião. Certo? Então ele vai ser meio que um imunossupressor específico para que o embrião não seja reconhecido como um agente invasor. Ok? Ele também estimula a tireoide na questão do gasto energético e estimula também, veja só vocês, né, ao embrião masculino a desenvolver quem? A desenvolver testosterona para estimular a sua maturação. Então tem tanto ação no cromossomo Y no embrião, como também tem influência hormonal materna para desenvolver quem? O cromossomo Y, né, e o embrião do sexo masculino. Ok? Normalmente quando a placenta já está bem madura, o que acontece? Esse beta-HCG ele começa a diminuir, porque a placenta agora vai para assumir o comando de quem? Da produção de progesterona e estrógenos. Tá certo? Vamos para frente. Bem, a placenta. A placenta, como eu falei para vocês, é um órgão gestacional. Marcelo Henrique, por que não é considerado como um anexo embrionário? É porque a placenta dos mamíferos, em especial a placenta humana, ela tem uma porção materna e tem uma porção fetal, ok? Então a placenta, ela tem tanto uma porção que é produzida pela mãe e uma porção que é produzida por quem? Pelo embrião. Tá? É como se fosse uma conexão, certo? Entre a mãe e o filho. Ah, Marcelo, nessa placenta, há mistura do sangue materno com o sangue fetal? Não. Não há mistura do sangue da mãe com o sangue do filho. Na verdade, é uma proximidade muito grande, onde a mãe consegue transferir o gás carbono, o oxigênio para o filho, porque as hemácias fetais têm bem mais afinidade ao oxigênio do que as hemácias da mãe. Tá ok? É como se fosse uma malha que vai passar de uma parte para a outra. Há o contato em termos de quem? De plasma, mas não há o contato com as células sanguíneas. E nem toda a proteína consegue atravessar a barreira placentária, tá certo? Boa. Saiu na notícia ontem que foi encontrado um espermatozoide congelado que estava mais ou menos 50 mil anos. É possível a fecundação desse espermatozoide? Não. Por quê? Porque quando passa muito tempo, o que é que acontece? Obrigado. Quando passa muito tempo, o que acontece? É possível que esse espermatozoide tenha um material genético comprometido. Gente, o DNA, quando passa muito tempo congelado, ele vai sofrer uma mutação chamada de quê? De metilação do DNA. Ou seja, ele sofre uma alteração da sua estrutura química que torna inviável o seu desenvolvimento. É claro que pela biologia molecular, é possível você organizar esse DNA, mas só que seria muito difícil. É um dos desafios que o pessoal está tentando fazer, por exemplo, com o caso daquele mamute congelado que foi encontrado na Sibéria. Eles estão querendo pegar o material genético desse mamute, né, sequenciar e tentar implantar esse material genético, né, no ovócito secundário, né, de uma elefoa, para que ela possa o quê? Gestacionar um mamute, ou seja, estão querendo ressuscitar uma espécie. É essa mesma dificuldade e desafio que teria no caso desse espermatozoide. Eritroblastose fetal, isso eu vou falar daqui a pouquinho, tá certo? Vou dar uma pincelada. Vamos ver a outra aqui. Enrolamento do cordão umbilical. Eu vou falar na hora da questão do parto, sabe isso aí? Prometo. Vamos lá. Bom, então a placenta, ela permite a passagem de anticorpos
né, desde que não seja tão grande, né, por exemplo, os IgG são anticorpos relativamente pequenos, conseguem passar pela barreira placentária, alguns hormônios, tá certo? E também quem consegue passar excretas, gás carbônico e oxigênio, tá? E também, obviamente, né, consegue passar aminoácidos, ácidos graxos, glicose, ou seja, nutrientes, né, para a criança, ok? Observe então o detalhe da placenta aí, que você vê que ela é muito rica em vasos sanguíneos. Você vê que na circulação fetal, esses vasos em vermelho, ele vai trazer sangue rico em oxigênio para o filho, através de uma veia, a chamada veia umbilical. Enquanto que a artéria umbilical, ela vai ser um sangue pobre em oxigênio. Então é um segundo caso de circulação em que a veia está transportando oxigênio e a artéria está transportando quem? Gás carbônico. Essa circulação tem que ser assim, meio que ao contrário, por quê? Porque a mãe vai estar fornecendo o oxigênio para a criança e ela vai estar recebendo pela sua veia. A criança recebendo o oxigênio pela sua veia. E a mãe vai estar recebendo o gás carbônico da criança, porque a criança vai estar lançando pela sua artéria. É por isso que se inverte esses vasos, tá certo? Existem casos na hora do parto que o cordão umbilical ele pode se enrolar no pescoço da criança. E aí há um risco, né, desse cordão umbilical estrangular a criança. Então é por isso que nem todo parto normal é possível ser realizado. Quando há essa situação, né, existem médicos experientes que conseguem sair dessa situação. Existem algumas auxiliares de parto, acho que é chamado de doula, o termo é esse, né? Que também consegue sair dessa situação. Mas é uma situação que inspira muito cuidado, que aí no caso a recomendação, nesse caso é uma recomendação de quem? De cesárea, tá certo? Bom, vou responder daqui a pouquinho. Posso passar? Vamos lá. Bem, então, a histogênese e a organogênese. Gente, uma vez passou do período embrionário, né, já chegou na neurula, os folhetos ectoderme e endoderme, eles irão formar o conjunto de tecidos que vão compor a criança. Por exemplo, Marcelo, quando eu vejo essa tabela, eu já fico desesperado, né, em ter que decorar tudo isso. Vou ser bem sincero com vocês, decorar isso aí é uma coisa assim muito inglória. Mas vocês podem trabalhar pela regra do bom senso. Por exemplo, ectoderme. Ectoderme, ele é um folheto mais externo. Se ele é um folheto mais externo, então ele vai estar o quê? Formando o nosso epitélio, né, a epiderme, formando os pelos, cabelos e unhas, e também vai formar todo o tecido nervoso do nosso organismo. Então, fibras nervosas, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, né, medula espinhal, tudo isso é formado por quem? Pela ectoderme. A ectoderme também vai formar uma série de glândulas, como por exemplo quem? As glândulas sudoríparas, sebáceas e mamárias. Por quê? Porque são anexos da própria epiderme. Ok? Vão formar algumas mucosas, mucosa da boca, do nariz e do ouvido. Vão formar o esmalte dos dentes, porque também é um revestimento interno. E vai formar também quem? O cristalino, né? Que é uma porção mais externa do nosso olho. Tanto o cristalino, como também essas membranas do olho mais externa, como a esclerótica e a córnea. A mesoderme já vai ser um folheto intermediário. E a mesoderme vai estar ligada diretamente a tecido conjuntivo. Então, todo o tecido conjuntivo é formado basicamente por quem? Pela mesoderme. Assim, tecido sanguíneo, ósseo, cartilaginoso, propriamente dito, adiposo, todos eles são quem? São mesodérmicos. Como também os tecidos musculares. Tanto faz o muscular liso, estriado ou cardíaco. Todos eles são quem? São formados por mesoderme. Tá certo? A mesoderme também vai formar quem? Revestimentos do nosso corpo que não são revestimentos externos. Como, por exemplo, o que reveste o coração, que é o pericárdio. O que reveste os pulmões, que é quem? A pleura. Ou as pleuras, né, na verdade, que são duas pleuras.
e o revestimento das nossas vísceras abdominais, que é quem? É o peritônio. E finalmente a endoderme. A endoderme vai formar quem? A mucosa do trato gastrointestinal, do esôfago até o intestino grosso. A endoderme vai formar glândulas da digestão, como por exemplo o fígado e o pâncreas, como também vai formar também quem? A estrutura do baço. E algumas glândulas hormonais mais internas, como por exemplo a medula da suprarrenal, como por exemplo a tireoide e paratireoide. Tá certo? Então você vai ver que a endoderme é bem mais central do nosso corpo. Ok? Por que a gravidez na adolescência é considerada uma gestação de risco? Porque na adolescência se pressupõe que há uma oscilação hormonal ainda muito forte. Como há uma oscilação hormonal ainda muito forte, certo? Há um risco dessa oscilação hormonal, ela surge também na gravidez. E aí, essa gravidez vai tornar o quê? Uma gravidez de risco. Que existe um risco muito grande na gestação, chamado de eclâmpsia. O que é uma eclâmpsia? É uma oscilação da pressão sanguínea da mulher no momento do parto. Ela dispara a pressão dela, depois derruba a pressão dela quase a zero. É por isso que uma eclâmpsia é uma situação que é muito difícil para o médico. Por quê? Porque ele vai ter que lutar, né, para combater uma hipertensão que depois vira o quê? Uma pressão muito baixa. Então é uma coisa muito abrupta. Então é por isso que uma eclâmpsia, o risco da mulher morrer e da criança morrer é muito alto, infelizmente. E aí no caso, né, a gravidez na adolescência ela é mais susceptível a essa situação, tá certo? Mas o pré-natal todo existe para quê? Para prevenir tal situação. Vamos para frente. Bom, casos de gêmeos. Gêmeos monozigóticos. Os gêmeos monozigóticos, ou então univitelinos, eles são aqueles que vêm de uma única fecundação, forma-se que em um só zigoto, e nas primeiras divisões, esses zigotos se dividem, formando quem? Dois embriões, que esses embriões, eles vão formar quem? Os chamados gêmeos idênticos. Obrigatoriamente tem que ser do mesmo sexo, e tem que ser o quê? Tem que ter semelhanças, ok? Existem casos que gêmeos que compartilham a mesma placenta, existe casos que gêmeos que têm quem? Separação de âmnion, tá certo? Existe também casos de gêmeos que não se separam totalmente, são chamados de quê? De gêmeos siameses, que pode ser chifópagos, quando são presos pela essa estrutura do tórax, ou onfópagos, quando são presos por quem? Pela cabeça. Esses casos de gêmeos é uma situação tanto difícil, que aí no caso tem que tentar fazer o quê? A cirurgia de separação, que nem sempre se dá, é uma cirurgia de sucesso, infelizmente, tá? Existem casos de gêmeos que são desenvolvidos dentro da barriga de outro gêmeo. Então a pessoa nasce com um gêmeo dentro dela, e às vezes passa anos sem saber que tem uma pessoa dentro dela. Aí por acaso, quando eu fazer uma cirurgia, descobre que tem um embrião na cavidade abdominal, e que esse embrião era o seu irmão, que foi engolido por ele durante quem? Durante a formação de quem? Da gestação. É absurdo, mas acontece isso, entendeu? É caso raríssimo, claro, né? Vamos lá. Gêmeos dizigóticos. Os dizigóticos são duas fecundações, ou mais fecundações, né? Que pode ter o quê? Formação de 2 ou mais zigotos, e não necessariamente vai ser quem? Do mesmo sexo. Tá certo? Então, só para a gente resumir, nos monozigóticos, aqui é um caso de poliembrionia, eu tenho formação de vários embriões a partir de um zigoto, e aqui eu tenho um caso de poliovulia, eu tenho a liberação de vários óvulos e tendo várias fecundações. Tá ok? Em alguns animais, esse processo é perfeitamente normal, por exemplo, gato, cachorro, né? Você vai ter quem? Em suínos, você vai ter quem? Mais de um filhote. Na espécie humana é mais raro. Marcelo Henrique, uma pergunta que eu sempre faço. Existe uma relação genética de gêmeos? Bom, existe. Ainda estou mapeando, tá certo? Essa é a questão. Então, famílias que têm gêmeos têm maiores chances de gerar filhos gêmeos do que aquelas famílias que não têm casos de gêmeos. Ok?
Isso aí eu acho que vocês já perceberam no dia a dia, né? Vamos lá. Bom, células-tronco. O conceito da palavra, células-tronco, são células que podem tanto ser capazes de se autorreplicar, formando outras células-tronco, como também são capazes de se diferenciar e formando as chamadas células adultas. Então, células-troncos é isso, ok? São células com capacidade de autorreplicação, capaz de gerar uma cópia idêntica delas e também capaz também quem? De se diferenciar. As células-tronco pode ser quem? Pode ser as totipotentes, que formam todos os tecidos do corpo, inclusive tecidos que vão formar os anexos embrionários. Tem as pluripotentes, então multipotentes, também formam todas as células do corpo, exceto os anexos embrionários. Tem as oligopotentes, que vão formar um grupo restrito de quem? De células. Ah, pessoal, um exemplo de oligopotente. As células da medula óssea vermelha vão formar quem? Leucócitos, hemácias e seus fragmentos, né, de trombócitos, vão formar as plaquetas, tá certo? E as células unipotentes ou então monoclonais são aquelas que vão formar somente uma linhagem de células, tá ok? Alguns casos de linfócitos, por exemplo. Bom, no caso da célula-tronco embrionária, como é que se faz o mecanismo para extração? Se pega o embrião na forma de blastocisto, se tira as células do embrioblasto e coloca quem? Coloca em meio de cultura. Depois se separa em 3 conjuntos de células-tronco. Um conjunto pode formar quem? As células, né, da mesoderme, que vai formar quem? Células cardíacas. O outro grupo pode formar células da endoderme, que vai formar células do pâncreas. E outro grupo vai formar quem? Células da cartilagem, né, que vai ser quem? Também células mesodérmicas. Ou então outro grupo vai formar quem? Células nervosas. Isso depende da estimulação dessas células. Tá ok? Então tem fatores que vão estimular essa diferenciação. Ok? Bom, existe pesquisas em fazer células-tronco a partir de quem? De adultos. Qual a vantagem? Não há problema com a bioética. Outra vantagem, o risco de rejeição é praticamente zero. Por quê? Porque está tirando células do próprio corpo. Ok? O problema é que hoje na pesquisa é uma capacidade limitada de diferenciação, tá certo? E que ainda inspira maiores cuidados para fazer essa diferenciação. Entretanto, algumas pesquisas já estão mostrando que conseguiram pegar células-tronco do tecido conjuntivo propriamente dito e transformar em outros folhetos embrionários. Então isso abre a possibilidade de pegar células do próprio corpo, transformar em qualquer tecido para reparar as células, né, que uma vez foram destruídas. Por exemplo, a pessoa sofre um infarto do miocárdio, parte do tecido foi destruído, então basta inserir essas células-troncos do seu próprio organismo e o coração dela vai estar o quê? Vai estar recuperado. Ok? Então essa é uma das grandes promessas. Ok? Bom, gente, então por enquanto é só isso que eu tinha para falar. Eu acho que falamos muita coisa hoje. É claro que 1h30 de embriologia humana é muito pouco, mas pelo menos deu para dar um norte a essa parte com vocês, tá ok? Será que dá tempo para resolver alguma questão? Vamos ver aqui. Dá tempo sim. Só uma questãozinha aqui. Vou pegar pelo menos umas 2 questões aqui, tá, turma? Vem trabalhar com vocês. Como é que aparece nos vestibulares as questões? Bom, vamos pegar essa questão aqui, a questão 3, que ela pega um monte de coisa aqui. Página 92, por gentileza. Questão 3, página 92. Ok? A figura a seguir mostra o desenvolvimento embrionário de um ser humano e apresenta numerados os anexos embrionários que o feto necessita para o seu desenvolvimento. Analise as afirmativas. Primeiro, a vesícula vitelínica, representada pelo número 1, não é necessária dos mamíferos, ela se atrofia gradativamente e desaparece. No parto aparece junto com a lantóide, reduzida a vestígios do cordão umbilical. Bem, está falso em vários aspectos. Primeiro, a vesícula vitelínica não é aí no número 1. Esse número 1 aí são quem? São vírus coriônicos, né? A vesícula vitelínica estaria mais quem? Lá próximo para o número 4.
Já com esse aspecto número 4. E outra, a vesícula vitelínica ela é necessária nas primeiras etapas do desenvolvimento, porque a placenta não está totalmente formada, então ela é decisiva a quem? A alimentar no início. Ok? 2. Os números 5 e 6 representam a cavidade amniótica e o córion. A cavidade amniótica protege o feto contra choques mecânicos e o córion envolve a cavidade amniótica. Bom, o 5 e o 6, não, o 5 é o líquido amniótico, né? Aí no caso, que é a cavidade amniótica no caso, e o 6 é a membrana, né? Também compõe quem? A membrana amniótica, certo? Por quê? Porque o córion, na verdade, seria esse número 1, né? Que seria a estrutura que estaria o quê? Envolvendo tudo. O córion envolve tudo, tá certo? 3. O número 3 indica a placenta, que é o principal contato do feto com a mãe, facilitando a entrada de oxigênio e nutrientes, eliminando o estresse do embrião e circulação materna. Sim, o 3 é isso mesmo, né? Você vê que o 3, se você tem a placenta embaixo, como está muito bem esquematizada, que logo depois ele vai congruir com quem? Com vários vasos sanguíneos. Tá certo? Eu gosto de comparar assim, de uma forma meio grosseira, mas bem didática. O número 3, a placenta é como se fosse um cabo USB. Então a tomada USB é da placenta. Aí, onde termina a tomada, você tem um cabo, que é quem são os vasos sanguíneos. Com essa comparação, tenho certeza que você nunca mais esquece. Tá bom? O número 4. O alantóide, representado pelo número 2, é bem reduzido. Isso, né? E se une ao córion e a mucosa uterina para formar uma placenta. Correto. Você vê que o alantóide quase não se vê no número 2, né? Por quê? Porque quem vai assumir a excreção vai ser quem? A própria placenta. E o 5, o âmnion, representado pelo número 4, protege... o 4, gente, nós sabemos que é a vesícula vitelínica que foi reduzida, tá certo? É por isso que a opção correta é o número 3 e o número 4. Gente, o tempo está mais que estourado. Obrigado pela paciência de vocês, tá bom? Fique com Deus, sucesso e até o próximo encontro. Tchau, pessoal.